Oi, gente, eu e Yasmin vamos falar aqui com vocês dicas para 99 noites na floresta. E a gente vai falar a primeira dica. Gente, a primeira dica que a gente sugere para vocês é que vocês, desde o comecinho do jogo, tente, né, como posso falar? Tente fluir a fogueira. Você vai pegar bastante madeira até o nível 3. E quando você depois pode pegar combustíveis, chegar no nível 4 e pegando mais combustíveis. E chegando até o nível máximo da fogueira. Fala, Yasmin. Gente, você tem que Deixa a base. deixar a base bem forte para os cortistas não vir conseguir ganhar essa guerra. Para que você quer que a fogueira evolua mais rápido. Pegue mudinha. E plante uma farm para que você consiga madeira muito mais rápido. Espero que você tenha gostado do vídeo, galerinha. E é isso. Tchau, tchau.